Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eloanda, sou terapeuta e eu trabalho com questões emocionais, principalmente depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medos em geral, certo? Tudo que for da parte emocional a gente consegue estar ajudando. Mas hoje eu quero falar para vocês aqui como foi a minha trajetória com a depressão, com a ansiedade e com a síndrome do pânico. Então, antes de que eu começasse a trabalhar com isso, por que eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, vou contar a minha história aqui para vocês hoje. Então, eu me chamo Eloanda, sou a filha mais velha, né, do João e a Francisca, tenho mais duas irmãs. E quando foi que começou a depressão na minha vida? Não tenho ideia. Eu sei que eu já, lá pelos 2 anos de idade, eu já adquiri algumas coisas que só foram se agravando com o tempo. Na verdade, a gente não sabia do que se tratava, porque na época, né, isso eu tô com 47 anos já, então 2 anos, né, era muito difícil a gente saber o que estava acontecendo nesse momento. Então, o que aconteceu? Eu vivi uma vida... Oi, Wanda, tudo bem? Eu vivi uma vida toda com depressão, com ansiedade e com síndrome do pânico. Só que, com o passar do tempo, essas coisas foram se agravando na minha vida. E eu, na busca de entender isso, saber de onde que é, porque todo mundo que passa por uma situação dessa, a pessoa quer saber onde foi que começou, certo? Então, a gente fica buscando respostas. Porém, apesar de eu ter várias situações assim que justificaria o fato de eu estar doente, eu nunca conseguia resolver o meu problema, né? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Então foi assim, né? Eu nem sei quando foi que começou a depressão na minha vida, mas ansiedade eu sei que eu sempre tive, sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, tanto na escola quanto, né, na faculdade depois, eu não fazia uma pergunta porque eu tinha medo de fazer uma pergunta. Então, eu passei por muitas dificuldades na minha vida por medo de julgamento, medo do que as pessoas vão achar, porque eu era uma pessoa também que tive problemas no aprendizado, problemas assim, estudei numa escola do interior, escola fraca, depois parei de estudar, depois eu voltei mais velha, com bastante erros de português, e tudo isso vai afetando a vida da gente, a gente vai se fechando cada vez mais, né? Mas eu vou contar da parte que eu mais me lembro. Então, assim, depressão e ansiedade, síndrome do pânico foram coisas que me acompanharam pela vida toda. Porém, nessa busca de estar, né, estudando e sabendo, eu tinha uma ânsia de entender como o nosso cérebro funcionava, né? Tanto que eu queria ter feito faculdade de psicologia pelo fator financeiro. Hoje a gente sabe, né, que na verdade a gente não escolhe. Quando a gente escolhe, a gente dá um jeito, a gente consegue. Mas, na época, então eu não tinha condições de estar fazendo a faculdade de psicologia, que eu queria muito. Acabei fazendo uma faculdade de administração, que era metade do preço, né? Só que nessa faculdade de administração, eu gostava do que eu fazia, me destaquei, foi muito bem. E tinha a parte de psicologia também, né? E junto com essa parte de psicologia, veio a introdução, né, do estudo da neurociência. E alguns filmes sobre lei da atração, alguma coisa assim, que me chamaram muita atenção e que eu fui buscar entender como que o meu cérebro funcionava. Porque eu imaginava assim, então se a gente cria todas as coisas, o que é que eu estou fazendo de errado, né, para criar toda aquela coisa que eu estava criando na minha vida. Então, esse estudo começou em torno de 2003, né? Então, não é de hoje que eu estudo isso, que eu venho falando para vocês. Falando demorou bem mais, que eu comecei a falar mais quando eu comecei a dar aulas, né, em 2010.
e até porque o meu círculo de amizade familiar não entendia esses negócios de o nosso pensamento, ele gera uma frequência e que os nossos pensamentos que estavam nos deixando doente também, né? Então teve toda uma luta de passar essa barreira, né? Passar essa barreira, porque quando a gente está vivendo numa situação, a gente acha que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, mas e é o melhor que a gente pode naquele momento, só que tudo aquilo que a gente está fazendo está criando resultado na nossa vida. Então eu me lembro que quando eu comecei a ler livros do Joseph Murphy, né? Eu li o primeiro livro dele 1001 Maneiras de Enriquecer. Foi uma situação bem interessante da minha vida, que eu trabalhava num local abusador total. Hoje eu sei que eu, né, atraí esse local, mas era um trabalho muito difícil para mim. E eu, cada vez que eu tentava sair da depressão, eu entrava de novo. E automaticamente, daí você vai para as compras, né? Em algum lugar a gente tem que fugir para poder viver, para tentar viver. Então eu tinha muitas dívidas, eu trabalhava num local que eu não gostava, eu fazia um monte de coisa que eu não gostava e cada vez ficava pior. E nessa fase eu encontrei esse livro, 1001 Maneiras de Enriquecer. Aí eu pensei assim, bom, vamos ver o que tem aqui, né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de estar lendo e testando o que eu estava lendo, né? Ver se realmente vai funcionar para mim. Na verdade, era um teste para mim saber se realmente ia funcionar para mim. Então eu fazia, né? Eu li um livro e eu tentava aplicar na minha vida para ver o que ia acontecer. E nesse fazer, eu li 19 livros do Joseph Murphy. Entre eles, o mais famoso é O Poder do Subconsciente. Muitas pessoas já leram esse livro, né? Hoje está muito mais difundido. Na época, eu não sei se é porque eu estava muito fora dessa realidade, mas na minha família em si, ninguém sabia do que se tratava esse livro. E quando as pessoas, né, meu pai, minha mãe, principalmente, eles entravam em contato com essa teoria, eles não acreditavam. Porque a nossa realidade era totalmente diferente. A nossa realidade era de depressão, de ansiedade, de tristeza, era assim, imagina numa realidade terrível que bastante gente, eu sei que hoje bastante gente passa por isso, né? E quando a gente está naquela realidade, imagina, né, tristeza, por exemplo. E aí você começa a falar, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Isso soa estranho, porque na verdade não é a realidade que a gente está vendo. E eu lembro que meu pai, uma vez, ele disse assim, vamos ter que internar essa menina porque ela não está bem. Ela está fora da ideia, né? Por quê? Porque eu tentava viver uma realidade que não estava na minha vida. Mas, como os livros estavam dizendo isso, que os meus pensamentos, as minhas palavras criavam minha realidade, eu tentava fazer. Só que como o meu círculo estava todo doente, eles também não entendiam isso. Então, quando eu comecei a quebrar essas barreiras, foi muito difícil, porque além de tudo eu tive que provar para mim mesmo que o negócio funcionava e provar para os outros, né? E aí é muito difícil. Mas enfim, nessa luta, né, estudando então todo esse tempo, eu fiz tratamento com psicólogo, fiz tratamento com psiquiatra, tomei remédio por muitos anos da minha vida e nada funcionava, nada. Tudo foi bom naquele momento porque era o que tinha para mim, né? Até que mais para frente eu acabei entrando profundamente com o psiquiatra porque eu fiquei muito doente. Eu trabalhava já num outro local, porque depois disso eu comecei a sair de um emprego e entrar no outro. Aí muitas pessoas vão se identificar comigo, porque como eu não estava bem comigo mesma, qualquer trabalho que eu fosse era ruim, né? Eu gostava do que eu fazia, às vezes eu gostava do local que eu estava trabalhando, mas eu não conseguia permanecer por muito tempo. Porque a ansiedade dentro de mim, a angústia, a tristeza era muito mais forte. Então eu parecia que se eu saísse daquele meio, eu ia melhorar. E na verdade não é assim que funciona. Porque se a gente não está bem,
não interessa onde a gente vai, né? A gente carrega a gente com a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente quer fugir da nossa vida, mas a gente não tem como fugir. A gente vai levar a gente mesmo aonde quer que vá, né? Então, aí que eu quero enfatizar os pontos aqui, né? Aí eu saí de vários empregos. Teve um emprego que eu lembro que eu tava, assim, muito profundamente depressiva, que o meu corpo todo doía, me arrepiava todo, assim, eu não conseguia tomar banho, porque doía, né? O vento pegava, doía muito. E nessa época eu também tinha enxaqueca. E eu acabei indo no médico, o médico me deu um remédio, que eu não sei se foi o remédio ou já a própria depressão. Ele, tipo, cozinhou meus intestinos, então doía muito, eu tinha muita dor. E esses arrepios eram muito fortes, então, assim, destruiu com a minha vida ali mais um pouco. Foi aonde eu saí desse trabalho também. E assim, sai de um vai pro outro, né? Até que 2011 eu acabei ganhando a conta em um dos trabalhos porque eu estava com depressão e eu não consegui desenvolver o que eu precisava nesse trabalho, eu ganhei a conta. E eu acabei ficando, né, no período do seguro-desemprego em casa. Só que aí piorou bem mais, porque na verdade eu nunca tinha ganhado a conta na minha vida. Eu sempre havia pedido. Então, quando a gente pede, ele é sofrido, mas ele ainda é mais leve, né? Do que quando você é demitido de um trabalho. E porque você está doente, você já está doente, né? E aí ainda você sofre mais essa carga, né? Enfim, aí entrei em depressão mais profundo. Sempre achava que era o fundo do poço, mas ainda tinha mais um pouquinho. Madrinha Diva, seja bem-vinda. Obrigada por estar aí. E aí, então, gente, 2011, 2012, eu acabei ficando totalmente de cama porque eu não conseguia mais levantar, né? E deu em torno de 1 ano e meio. Eu lembro que eu achei que era o fundo do poço mesmo, né? Mas, como eu diz aquela história, se no fundo do poço tem uma mola, né? Um dia a gente sai de lá. E nunca a gente está tão no fundo do poço. A gente sempre acha que está, mas às vezes pode piorar ainda um pouquinho mais, né? Então, saindo desse período, dessa depressão profunda, com a terapia, né, chinesa, que daí eu conseguia, minha mãe levava eu numa pessoa que fazia terapia chinesa, acupuntura, pedras quentes, coisas assim, eu consegui dar uma melhorada. Quando eu melhorei um pouco, eu tinha que voltar a trabalhar, né, porque minha vida financeira foi pro ralo, porque imagina 1 ano e pouco sem trabalhar, não consegui benefício do INSS, por quê? Olha só que interessante, porque no dia que eu fui fazer perícia, eu tomei banho. Eu tomei banho e me vesti uma roupa normal, limpa, né? E para essas perícias não dá para fazer assim, então. Mas enfim, né? Passou. Em 2013 eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava só meio período, porque de segunda a quinta ainda, né? Segunda, terça, quarta e quinta à tarde, porque eu não conseguia me manter em pé muito tempo. Daí eu peguei, foi um estágio, não, um contrato por tempo determinado no Senac. Eu trabalhei no Senac em 2013 até setembro, acho que foi, por aí. Aí mas já tava melhorando um pouquinho, mas ainda assim eu não conseguia trabalhar todo o período, né, integral. Aí quando terminou o contrato em 2013, eu falei assim pra minha mãe, eu tive o acerto, né, do Senac, e eu falei assim pra minha mãe, eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, eu vou embora, mais uma vez, né? Eu vou embora. Eu vou embora, vou aproveitar que eu tô desempregada, porque se eu arrumar um outro emprego de novo, eu não vou de novo, né? Eu não saio dessa rotina, e eu precisava sair, aquilo que eu falei, eu achava que eu saindo resolvia os meus problemas. E foi aonde eu fui para Curitiba, né? Fui para Curitiba, tenho meus tios lá, minha madrinha que tá aqui assistindo a live. E lá eu fiquei, né, por 4 anos, deu 4 anos, mais ou menos, 3 anos, 3 para 4, né?
Lá também foi bem desafiador, principalmente no início, porque aquela história, a gente sai, a gente acha que a depressão vai ficar, mas ela não fica. E a gente vai junto para onde quer que vá, a gente leva junto, né? Então, por mais assim que eu me esforçasse, fizesse um monte de coisa e tal, a depressão era muito forte. E a ansiedade também. Porém, eu consegui alguns trabalhos lá com o passar do tempo que era muito gratificante. E aí eu acabava melhorando um pouco. Mas continuava tomando os remédios, 4, 5 tipos de remédio controlado e tal. Continuava com o psiquiatra, né? Porque eu nunca pude parar com os remédios. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, eu tive que trocar a medicação, né? Nessa troca da medicação, não me acertou muito bem. E aí veio os problemas de gravidez e tudo mais. Quando eu tive o meu filho, é o que eu falo aqui, né? Quando a gente pensa que a gente está no fundo do poço, a gente ainda não está, ainda pode piorar um pouco mais. Quando meu filho nasceu em 2017, aí sim eu percebi que o fundo do poço era mais profundo do que era. Porque quando ele nasceu, eu estava tomando os remédios ainda, né? Controlado. Porém, eu ia amamentá-lo e eu dormia em cima dele. Então, eu tinha medo de eu dormir e eu matar, né? É o medo que a gente tem é de a gente matar a criança. Então, nesse momento, eu desisti de tomar o meu remédio. Desisti, assim, de um dia para o outro. E tudo isso é muito emocionante para mim, sabe? Porque para quem passou por tudo isso, só quem passa sabe o quanto é desafiador, né? Mas enfim, aí eu quero contar para vocês o que foi que eu fiz que eu consegui sair de tudo isso, né? Então, chegando nesse ponto que meu filho nasceu, me deu a depressão pós-parto, ainda muito mais profunda. E eu tinha que ficar com ele, né, um período ali, ficar só cuidando dele, amamentando, aquela coisa de mãe, né, pós-nascimento. E foi aí que eu encontrei um vídeo na internet, né, mas todo esse tempo, desde 2003, eu sempre estudava sobre o poder do pensamento, sobre a lei da atração, sobre como o cérebro funcionava. Só que uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você colocar isso em prática na sua vida, né? Porque aquilo que eu falei, a minha realidade era uma realidade. Então, eu acreditava que existia uma realidade, uma família doente, né? Todo mundo ali, e era isso. E por isso que eu estava com todos aqueles problemas. Depois, a gente estuda, né? Que nem eu estudei agora, e a gente entendeu, eu entendi, que a minha família também, que a gente criava tudo aquilo para a nossa vida. E isso é mais desafiador ainda do que o problema em si. Porque quando a gente está no problema, a gente culpa as outras pessoas, a situação, né, e tudo mais. E aí, quando a gente começa a querer sair disso e a abrir o olho e perceber que a gente tem responsabilidade no meio de tudo isso, a gente é triste, sabe? É muito triste porque a gente não acredita nisso. E como, né? Como é que a gente vai criar tanta coisa ruim na nossa vida, sendo que a gente, em sã consciência, ninguém criaria para sua vida. Mas, aquela história, eu sempre fui uma pessoa de praticar, né? De ler uma coisa e colocar em prática e vamos ver o que vai acontecer. E aí começou a mudar. Foi aonde, né, quando o meu filho tinha 3 meses mais ou menos, eu achei um vídeo na internet que falava sobre barras de Axis. E nas barras de Axis existem várias ferramentas, não é nas barras, enfim, né? Mas o Axis, ele é assim, o Axis é como se fosse uma empresa. E dentro dessa empresa tem vários produtos, que entre eles, um é as barras de Axis, que é uma ferramenta que eu trabalho. Mas existem outras ferramentas, como as perguntas, por exemplo, né? E eu comecei a estudar sobre isso e continuei praticando, até porque a minha vida não estava fácil. E eu pensava, meu Deus, algum dia eu tenho que achar, né? Algum dia eu tenho que achar a chave.
a chave para tudo isso, porque não é possível. Aqueles questionamentos, né? Não é possível que a vida seja só isso. Eu sempre falava para minha mãe, né? Não é possível que a vida seja só isso. Você nasce, você se ferra a vida inteira e no final você morre ainda, né? Então eu não aceitava essa situação. E eu achei que eu não ia me emocionar, porque eu achei que já estava muito resolvido, mas olha só. E aí eu pensava, meu Deus, não é possível que a vida seja só isso, né? E a situação toda que a gente vivia. Então eu comecei a testar essas novas ferramentas. E deu 2 semanas, eu já percebi que a coisa começou a mudar. Eu já comecei a ficar mais feliz, eu já comecei a ficar mais leve, eu já comecei a dormir um pouco melhor e eu fui fazendo. Em 3 meses que eu estava fazendo essas ferramentas, eu já me senti muito melhor, muito melhor. Que com 3 meses que eu estava praticando, eu já entendi que havia sim possibilidade de uma outra vida, que a gente cria tudo e que eu ia criar uma nova vida. Eu lembro que a pessoa desse vídeo, né, a Kelly Moraes, eu sou muito grata a ela pelo conhecimento que ela passou, e ela é uma das pessoas que me fez também gravar vídeo na internet para ajudar outras pessoas, porque eu digo que eu devo a minha vida aos ensinamentos que ela trouxe na internet, né? Primeira pessoa foi ela que me captou, né? Que eu consegui entender o assunto e que eu consegui trabalhar sobre isso. E aí fui fazendo as coisas e já me considerava muito bem. Consegui perceber que havia vida, né? Além disso. O que eu ia falar? Que ela falou, não sei se foi nesse vídeo, foi em outros, que ela falou assim: se nós somos capazes de criar tudo isso, né? Toda essa eles falam palavrão, tá? Pra gente entender bem. Se eu sou capaz de criar tudo isso na minha vida, que é muito mais difícil de criar. Porque a dificuldade na nossa vida é mais difícil de criar do que a facilidade. Porque a dificuldade, ela é pesada, né? E tudo que tem peso, contrai, ele é mais difícil da gente criar. Imagina que a gente cria. Imagina o que a gente não pode criar de facilidade, de alegria, de saúde, de coisas boas na nossa vida. E isso foi um start para minha vida. Eu pensei, caramba, olha só, eu sou muito poderosa, né? Eu sou muito poderosa porque olha o tanto de coisa que eu criei na minha vida. E eu continuei estudando. Então, eu quero trazer aqui, um dos pontos foi esse, entender como funciona o nosso cérebro, né? Entender que nós criamos a nossa realidade e que a gente não tem culpa, né, de estar nessa situação, porque a gente não tem a consciência que a gente precisava para sair disso. Só que também nós não podemos culpar os outros, porque os outros são só contribuição para aquilo que a gente está querendo criar na vida. Então, se eu tinha uma família, né, doente, aquela família era o que eu precisava naquele momento, para que eu me desenvolvesse mais. E a gente começa a entender que a gente não pode culpar os nossos pais, a gente não pode culpar as gerações que passaram, né? Que a gente recebeu tudo que tinha de melhor de cada um que passou pela nossa vida e que a gente está aqui para aprender e está aqui adquirindo mais consciência. E a palavra consciência foi a chave da minha vida para a cura, né, da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico, que hoje já faz em torno de... Desde que o meu filho nasceu, né, de que o João nasceu em 2017, nunca mais eu tomei remédio. Só que, claro, era aquela luta, né, eu não estava tomando remédio pelo fato da amamentação, só que eu estava sofrendo ainda. E aí demorei mais um tempinho para dizer assim, não, agora eu consigo realmente viver sem a medicação, e eu estou bem. Porque uma coisa é você viver sem estar mal, né? Tem muita gente que não toma medicação, mas no fundo tá sofrendo. E aí foram em torno de 1 ano e pouco para eu entender que estava melhorando a situação na minha vida. Por isso foi que, né, eu fui fazer barras de axis também, nessa época. Na verdade, por que eu fiz barras de axis?
porque eu já tinha testado na minha vida, eu tinha percebido o resultado que tinha dado, as ferramentas que eu utilizei para depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Porém, quando foi na pandemia, né? Pandemia, tem uma história com o meu filho, que todas as coisas acontecem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Quando a gente reza, né? Eu estava até comentando com uma cliente essa semana passada, quando a gente reza pedindo algo para Deus, Deus ele nos dá. Só que muitas vezes não é da maneira como a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque poderia ser mais leve? Poderia. Só que a gente não toma a atitude de fazer isso acontecer. E isso na minha vida era uma oração. Eu queria sair disso, eu queria ajudar pessoas. Tanto que em 2016 teve pessoas que me falaram assim, por que você não grava conteúdo na internet para ajudar outras pessoas? E eu dizia assim, mas eu sou muito tímida, eu não tenho condições, eu não conheço o conteúdo, né? Tipo assim, a gente sempre acha que a gente sabe menos do que todo mundo. Mesmo sabendo que a gente já estudou bastante, que já leu bastante, né? Mas enfim, aí o que eu tava falando assim... A gente reza, a gente pede, ou às vezes na própria forma de oração, ou às vezes na forma de pensamento e sentimento e palavras, nos desejos que a gente tem na vida, né? Então, um dos desejos que eu tinha muito era ser psicóloga, e eu nunca fui. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muitas vezes, porque como eu dava aula, professor, ele é terapeuta também, né? Então, como eu dava aula principalmente para jovens e adultos, eu acabava tendo toda aquela função de terapeuta também. Só que eu não tinha o que falar muito, porque eu sabia da teoria, mas na prática ela não funcionava na minha vida do jeito que eu sabia, né, da teoria. Porém, 2020 chega a pandemia e aí eu fui mandada embora de um outro trabalho de novo, né? Mas aí por motivos da pandemia mesmo. E o João Gabriel fez greve de fome, né? Ele ia na creche, comia super bem, estava se desenvolvendo super bem. E ele acabou fechando a boquinha por 5 meses. E nesses 5 meses, 6 meses mais ou menos, ele começou a perder muito a força dele, né? E eu levava no médico, como ele não parou de crescer e não parou de engordar, ele manteve a curva, os médicos diziam que eu tava louca porque eu queria que o menino comesse e engordasse demais. Mas ele, de fato, às vezes, ele voltou a mamar, porque ele não mamava mais nessa época, e ele voltou a mamar porque às vezes, durante o dia, ele mamava uma mamadeira de mamazinho, né? E para uma criança de quase 3 anos, isso é muito pouco. Uma criança que comia de tudo e super saudável. Enfim, aí eu fui levando no médico, brigando com o médico e dando remédio, dando biotônicos, né? Eu dei 5 frascos de biotônico para ele. Quando chegou no 5º frasco, eu falei, eu não vou dar mais, porque não resolveu nada, não resolveu nada. E eu vou levar no médico. Eu lembro que uma sexta-feira eu cheguei em casa do meu trabalho e a mãe disse assim, você precisa levar esse piá no médico porque ele vomitou o dia inteiro. Porque daí era assim, quando a gente forçava ele a comer, ele vomitava. Então ele não comia. Mas ele não comia nada, não é que ele comia besteira, ele não comia nada. Eu comprava pastel, pipoca, salgadinho, nada disso ele comia. Hoje ele come essas coisas erradas. Antes disso eu não dava nada disso pra ele, porque ele era muito saudável, ele comia bem. Quando ele parou de comer, eu comecei a dar, porque dizem que as crianças, elas mudam, né, de hábito alimentar com a idade, mas nem assim ele comeu. Aí eu levei no médico, o médico também, né, brigando comigo, e eu pedi exames. E nesses exames, os exames dele deram, sim, totalmente alterado, anemia profunda, a ferritina, que é a reserva do ferro, estava em 1,2. E o laboratório percebeu que estava muito baixo e ele repetiu o exame. Então, assim, a gente sabe também que pode dar errado, né?
O laboratório pode errar o exame, só que quando eles percebem que está muito diferente da faixa, eles repetem o exame. Então, quando eles repetem o exame é porque eles já observaram melhor e menos risco de dar errado, né? Enfim, resumindo essa questão aí, os médicos estavam encaminhando ele para fazer estudo de medula óssea para ver, né, o que estava acontecendo com ele, que o corpo dele estava eliminando o ferro. Só que na verdade não era o corpo dele que estava eliminando, ele já tinha eliminado por falta de alimentação e que ninguém dava importância para o que eu falava, né? Nesse dia, como se o chão se abrisse de novo, né? E eu vou chorar, porque quando fala de filho a gente chora também. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço, né? E eu sempre fui assim, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Naquela hora que eu pedi isso, eu tava vindo pra casa, veio na minha cabeça assim, preciso fazer barras de axis nele, né? Por quê? Porque eu já tinha testado em mim, mas eu nunca tinha recebido uma sessão em mim. Eu já tinha testado as ferramentas de perguntas, de falas, né? Da consciência. Só que ele era muito pequeno, ele não tinha como ficar. Apesar de a gente ter tido algumas conversas, né, sobre isso, ele não ia entender. Aí, precisava fazer barras de axis nele. Só que eu já sabia quantas sessões mais ou menos eu precisava fazer. E eu estava desempregada. Então, ia custar bastante e eu não ia ter dinheiro para fazer isso. Eu pensei, se vou fazer o curso, eu vou achar alguém que me dê esse curso, eu vou fazer esse curso, mas nem que eu faça assim 300 vezes só nele. Eu fiz o curso para fazer nele. Aí que eu quero falar para vocês de volta aquilo que eu falei sobre a nossa oração. Deus permite que as coisas aconteçam para a gente tomar atitude. Porque se não fosse isso na minha vida, principalmente, talvez até hoje não teria feito nada. Eu estaria naquela história, esperando as coisas chegarem na minha mão, mas eu não tinha feito, né? Enfim, hoje eu sou muito grata até esse momento na minha vida. Aí eu fiz o curso, a teoria eu já sabia tudo, eu nem sabia que eu sabia, mas quando eu fui fazer o curso, a professora falou, a apostila você já sabe tudo, então vamos aprender a aplicar os pontos. Cheguei em casa, apliquei nele na quarta-feira, na quinta e na sexta. No sábado, ele me pediu comida. Então, assim, foi um momento muito importante, uma lembrança que a gente não esquece, né? Eu não esqueço. Sei lá como explicar, mas uma criança que ficou mais de 5 meses sem comer, de repente te pedir comida, é muito emocionante, sabe? E aí eu fiz comida e a partir desse dia eu continuei aplicando nele 30 dias. Todas as noites, todos os dias eu fazia uma aplicação nele. Aí ele começou a comer, nunca melhorou que nem era antes, mas também nunca mais precisou de médico, né? Nunca mais precisou de remédio. E um mês depois eu repeti os exames dele, essa ferritina já estava 17. E as outras coisas já não tinham mais nada. E detalhe, eu não dei nenhum remédio mais para ele. Por quê? Porque o médico me falou assim, esse exame está errado, né? O exame de ferritina e de ferro dele. Este exame está errado. O laboratório errou porque esse exame está errado. Não é possível estar certo esse exame. E o que foi que o médico fez? Ao invés dele pedir para repetir o exame, que é possível sim estar errado, ele me deu ferro para dar pro piá. Só que a gente sabe, se o organismo está com muito ferro, se você tomar mais vai prejudicar. A gente não pode ficar tomando uma coisa que não é para o nosso organismo, né? A gente precisa saber se realmente precisa ou não. E esse médico não me pediu, só simplesmente me receitou um ferro lá para dar para ele. E eu vim para casa, eu guardei a receita e eu nunca mais encontrei essa receita. Não sei, eu tenho certeza que eu não joguei fora, mas eu nunca mais encontrei essa receita. Não dei o remédio para ele, fiz as barras nele, um mês eu repeti, tava tudo muito legal, né? E assim foi, daí depois a gente foi continuando repetindo, 6 meses eu consultei ele de novo, tava tudo ok, de ano em ano eu consulto ele, faço todos aqueles exames de novo para ver como é que tá, né? Porque lógico, né, gente, a gente não pode ficar
simplesmente imaginando que uma coisa dá certo e não testar. É o que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre li alguma coisa e eu testava para ver se realmente funcionava, né? Enfim, estamos aí, né? Estamos aí desde 2020, já são 4 anos. Super bem, nunca mais precisou de nada, nem de nenhum remedinho assim do médico, nem nada. Então é isso que eu queria trazer para vocês. E por esse motivo que eu comecei, então eu fiz esse curso para tratar o meu filho. Se eu tratasse ele, estava tudo resolvido na minha vida, porque a minha vida já estava resolvida, né? Eu já tinha melhorado muito, assim, claro, né? Que todos os dias a gente tá trabalhando alguma coisa. A gente fala que a gente é que nem cebola. A gente tira uma casca, tem a outra, né? Tira a outra, tem a outra. Sempre vai ter uma casquinha para tirar. Sempre tem alguma coisa para estar trabalhando, porque graças a Deus nós somos seres humanos e a gente, enquanto tiver vida, vai ter coisa para melhorar. Mas os fatores principais, que era depressão, ansiedade, síndrome do pânico, minha já tinha resolvido. E aí esse caso dele, né, que era uma possível leucemia, certo? Então, e aí, com isso, eu percebi assim, não dá pra mim ficar só pra gente essa informação. Esse negócio cura pessoas, né? Cura pessoas, então não dá pra mim ser egoísta e ficar só pra mim. Aí eu fui estudar mais sobre isso, continuei assistindo as aulas e estudando. E depois eu fui fazer outras técnicas também e comecei a atender, né, as pessoas. Então é isso que eu queria trazer para vocês agora. O que eu trabalho, o que eu falo aqui, né, nos vídeos que eu falo, é teoria, mas essa teoria ela foi testada por mim. E eu falo com muita propriedade aquilo que funcionou para mim, né? Aquilo que funcionou para mim. Pode ser que não funcione para outra pessoa. Só que uma pessoa que saiu de tudo isso, resolveu tudo isso na vida, eu acho que a gente aprende alguma coisa, né? Hoje eu digo que eu aprendi muita coisa na minha vida e é isso que eu quero ensinar para outras pessoas. Que a vida existe vida além dessa vida que a gente vive normalmente, né? Que eu vivia, no caso, que não era uma vida, eu vegetava. A gente fala assim, eu sobrevivia porque eu tinha que estar ali. Mas esse estar ali era muito sofrido, era muito triste, porque a pessoa com depressão, ansiedade, síndrome do pânico sofre demais, sofre muito, né? Então, assim, existe vida. E é muito mais simples, mais fácil do que eu imaginava, né? Muito mais simples do que imaginava. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias e eu observando a conversa da pessoa e eu pensando assim, nossa, meu Deus, eu era exatamente essa pessoa. Eu era exatamente os pensamentos que essa pessoa tem. Só que essa pessoa está doente, né? E eu estava doente também. Então, assim, ó, pessoal, a consciência é a cura, né? Eu digo assim que 98% da consciência ela é a cura. Quando nós temos consciência, quando nós entendemos que nós criamos a nossa realidade, que os nossos sentimentos aqui não trabalhados, eles geram doenças na nossa vida, né? E como a gente fazer para descarregar isso? Que não é simplesmente ficar contando para os outros. Não é você ficar falando sobre os teus problemas e repetindo eles a vida toda. Tanto que quem me assiste aqui percebe que eu não fico falando sobre esse assunto. Eu vim falar sobre esse assunto hoje porque eu gostaria que as pessoas soubessem por que eu trabalho com essas questões e eu confio, né, nas ferramentas que eu utilizo. Porque realmente eu testei. Eu testei e eu vi que realmente funcionou e eu vejo que funciona nas outras pessoas também. Então é bom a gente trazer, porque como a medicina ela diz que a depressão não tem cura, né? Então o que as pessoas fazem nesse processo? Elas aceitam e não fazem nada além para sair disso. A não ser tomar remedinho e ficar a vida inteira, né, naquele mais ou menos. Porque quando a gente toma remédio, pessoal, não sou contra quem precisa.
tá? Eu, na época, eu tomei, eu precisava, eu me viciei no Rivotril. Eu amo o Rivotril até hoje, pra vocês terem uma ideia. Quando eu falo do Rivotril, eu chego a salivar, pra vocês perceberem como o negócio fica no nosso corpo, né? No nosso corpo. Mas não é por isso que eu tomo, né? Não é por isso que eu tomo. Mas quando eu precisei, eu tomei. Foi a minha salvação? Foi. Só que remédio, ele não cura. Remédio, ele vai te manter, mais ou menos, até você precisar de um outro, de um outro, de um outro, de um outro, assim como eu estava, já com 4, 5 tipos de remédio e nada estava resolvendo mais a vida. Eu vivia dopada, eu dormia à custa de remédio, eu levantava à custa de remédio, né? Porque daí tem o remédio para ansiedade, o remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio, né? Assim vai. E aí esses remédios aiados também não fazem bem pra gente, a gente começa a ter problema de gastrite, problema não sei do que lá, né? E assim vai, tomando mais remédio. Então o que eu queria dizer pra vocês, remédio não cura, tá? Precisa, vai tomar agora. Mas vai procurar trabalhar teu emocional, achar alguma coisa que ajude a te resolver no emocional. Porque já sabemos, existe até uns estudos ali da Louise Hay. A Louise Hay tem livros escritos sobre a emoção no seu corpo e sobre o que essa emoção pode causar de doença na sua vida, né? Doença física. Por exemplo, eu vou dar os meus exemplos aqui, né? Rinite. Eu tinha muita rinite, né, no nariz. Quando eu li sobre isso, diz que a gente não tem rinite de algo, né? Tipo da pó, da poeira, da produto de limpeza, alguma coisa. A gente tem rinite de alguém, de pessoas. A quem eu sou, não é do que eu sou alérgico, é de quem. E é engraçado que daí a gente aprende a fazer perguntas e fazendo as perguntas você começa a se liberar disso aí, né? Então a rinite diminuiu muito. Por exemplo, pedra no rim, que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando na minha vida. Segundo Louise Hay, né, e as pessoas que trabalham esse tipo de teoria, eles falam que é medo excessivo, medo do passado, medo, né, das coisas ali que tá acontecendo, medo do futuro, muito medo. E realmente, eu passei a minha vida, eu tive síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico, então o que eu faço hoje? Hoje eu procuro liberar esse medo. Então, assim, é que nem a cebolinha, né? A gente vai liberando uma coisa por vez. Eu não estou 100% curada e eu acho que nunca vou ficar, né? Mas a gente vai sempre trabalhando e melhorando cada aspecto. Hoje a minha busca pela cura seria dessas pedras no rim, que é o medo, né? Então, e medo ainda existe na minha vida. Apesar de eu estar muito bem equilibrada, não preciso tomar remédio, sempre tem medo, né? A gente tem situações, por mais que a gente procure viver bastante no aqui e agora, existe um futuro na nossa mente que a gente está, né, sempre pensando sobre isso. Mas, e sobre a cura da depressão, então, pessoal, eu não estou dizendo que tem cura, né? Eu não estou dizendo que a medicina está errada, estou dizendo que o que eu aprendi com isso? Nós temos um estilo de vida. Nós temos um estilo de vida. Esse estilo de vida está levando a gente a um determinado lugar. Quando você muda o teu estilo de vida, vai começar a levar a outro lugar. E foi isso que eu fiz para mim. Além de eu mudar o meu estilo de vida, alimentar, dormir melhor, fazer algum exercício físico, os pensamentos, vigiai e orai, né? Vigiar os teus pensamentos. Então hoje, quando eu tava até conversando com a minha mãe hoje, como nossa mente ela é perturbada, né? Às vezes eu tô assim, eu quero descansar, agora eu não quero colocar nada na minha cabeça, tô muito cansada, eu quero dar um vazio. Só que quando a gente para, vem pensamentos ruins. E vem pensamentos, porque a gente nunca para de pensar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trocar os pensamentos. Hoje, eu me considero curada porque eu sei o que eu tenho que pensar.
eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei as técnicas que eu utilizo para me liberar dessas emoções. Então, assim, e aquilo que eu falei no começo, para criar coisa boa é muito mais leve, é muito mais fácil do que criar coisa ruim na minha vida. Então, eu conscientemente hoje, eu jamais vou querer voltar à vida que eu vivia, certo? E eu, para mim, assim, se eu jamais vou querer voltar e eu tenho condições de permanecer nisso, é porque eu estou curada e vou continuar curada, né? Eu vou continuar nesse processo, esse é o caminho, agora é só ir, né? É só ir. Então é isso que eu queria falar para vocês, trazer um pouco da minha experiência aqui, e alguns outros vídeos eu quero trazer sobre a criação de trabalhos, também bem interessante, que eu criei na minha vida, porque desde 2003 também eu estudo sobre lei da atração. O que a gente está atraindo na nossa vida todos os dias, né? E eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês verem o que eu criei já na minha vida, certo? Porque quando as pessoas veem a gente falando do conteúdo aqui, às vezes as pessoas não sabem, né? O que a gente passou. E aí quando eu falo, às vezes pra pessoa assim, olha, é possível, né? Existe um outro caminho aqui que é muito mais fácil. Às vezes a pessoa olha pra você e diz assim, nossa, mas você não tá na minha pele. Você não sabe o que eu estou passando, né? Eu não sei o que você está passando, eu não preciso saber o que você está passando. Eu sei o que eu passei, o que eu fazia, o que eu pensava, o que eu falava, como eu vivia e as coisas que eu criei. E quando eu mudei tudo isso, eu comecei a criar coisas novas, né? Eu queria ter uma nova vida, as coisas, principalmente na parte da saúde, melhorar assim muito, né? Muito. Só pelo fato da gente não ter mais a depressão e a ansiedade incomodando ali o tempo todo. Porque, como eu digo, a ansiedade é uma coisa natural da nossa vida, né? Então, a gente nunca vai zerar. E é o que os remédios fazem com a gente. Quando você toma um remédio para ansiedade, o teu corpo ele amortece. Mas ele amortece no geral. O remedinho não vai lá só na ansiedade e vai dizer assim, agora você não vai sentir ansiedade. Ele vai lá na alegria, que agora tem o filme, né, Divertidamente, que eu andei assistindo com meu filho, as emoções que estão controlando, né? Então o remedinho, ele vai lá e ataca tudo. Aí você não tem ansiedade, você não tem alegria, você não tem prazer, você não tem nada. Então não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é equilibrar tudo isso, né? A ansiedade, ela é necessária. Ela é necessária para você levantar da cama. Esses 2 anos que eu fiquei deitada, eu não tinha ansiedade. Porque eu era dopada de remédio. O que acontecia? Eu ficava 10 horas deitada numa cama de um lado só e meu corpo não doía. Ou seja, eu não sentia dor. Eu não sentia nada. Quando chegava a hora de tomar banho, minha mãe ia lá, vamos tomar banho agora? Minha mãe me levava para o banheiro, ligava o chuveiro, que às vezes nem isso eu conseguia fazer. E ela fazia para mim, né? Então, assim, a gente fica tão amortecido que a gente não tem nada na vida. Eu digo que eu era uma bola de carne em cima de uma cama, porque meu corpo não doía. E quando eu, né, me trabalhei da ansiedade, que nem hoje, por exemplo, que eu me considero que estou muito bem, mas chega de manhã, por exemplo, dormir bem à noite, de manhã dá uma ansiedade na gente, a gente quer levantar. Porque se não der um pouquinho de ansiedade, a gente fica na cama, né? A não ser que a gente tenha uma motivação para fazer isso, né? Um trabalho, alguma coisa que tenha uma motivação, mas se você não tem um compromisso, por exemplo, você acaba ficando na cama o tempo todo, porque você não sente ansiedade. Então, tudo na nossa vida ele é necessário. A tristeza um pouquinho é necessária para que a gente possa perceber a alegria. O frio é necessário para a gente ver o calor depois, sentir, né? Tudo na nossa vida é um equilíbrio. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu passei a mensagem hoje. Eu queria trazer um pouquinho essa história para vocês. Agradeço aqui quem entrou. Eu vi que a Laísa comentou aqui, muito linda a sua história. Obrigada, Laísa. História de muitas pessoas por aí, né? Que a gente nem sabe. Hoje eu sei muitas histórias porque eu tô atendendo pessoas, então a gente começa, né? A gente vê muitas coisas por aí. Mas as pessoas estão sofrendo muito mais
do que elas imaginam, né? Do que a gente imagina. E o mais triste de tudo isso é que as pessoas estão se abandonando. Elas estão se abandonando por, às vezes, um diagnóstico errado. Ou, às vezes, não é nem um diagnóstico errado, mas é o que tem para o momento. Quando uma pessoa fala assim para mim, esses dias uma pessoa de 40 e alguns anos, menos de 50 anos, me pediu assim para mim: será que ainda tem jeito? Será que ainda tem solução para mim? Aí, né, vem aquela história, né? Eu, na minha opinião, enquanto tiver um suspiro, um respiro, a solução, tá? Eu nunca abandono nada. Hoje eu não me abandono mais na vida e dizer, isso aqui não tem mais solução. Enquanto eu estiver viva, tiver 1 minuto de vida, tem solução, sim. É possível? É possível. É difícil, talvez, né? Mas é possível. Eu lembro muito, não sei se vocês acompanham aqui, pessoal, a Isabel Veloso. Quem não acompanha, acompanhe. A Isabel Veloso tem me ensinado muito nesses últimos dias aí. A Isabel Veloso é aqui de Dois Vizinhos, cidade vizinha aqui de Francisco Beltrão. Um vídeo dela que eu assisti, ela tinha 17 anos, então não tenho certeza se é nessa idade. Ela é super nova. E a Isabel, ela descobriu um câncer próximo ao coração, há um tempo atrás. E ela fez todo o tratamento, ela fez quimioterapia, ela fez tudo que devia fazer e ela saiu desse câncer. Só que 1 ano depois voltou tudo de novo. E a Isabel, ela decidiu não se tratar mais. Ela é chamada aqueles paciente paliativo, né? Ela toma remédio só para acalmar a dor, porque ela sente muita dor, e ela não se trata, ela resolveu não se tratar. E a própria Isabel, ela fala que o câncer dela é emocional. Então, quando ela consegue se manter feliz, calma, na paz, o câncer estabiliza. Quando ela se sente ansiosa, triste e tal, o câncer volta. Então, a luta da Isabel hoje é controlar a emoção. E a minha luta também falar para vocês aqui, para todo mundo que assistir esse vídeo, que as emoções, elas têm muita contribuição na nossa vida. E muitas vezes não é aquela contribuição tão boa quanto a gente gostaria. Mas é uma contribuição também para que a gente possa se perceber, né? Se perceber. Então aí, você que sofre com ansiedade, por exemplo, saiba que tem solução, dá para diminuir isso muito, né? A gente troca a emoção, ao invés de sentir bastante ansiedade, a gente sente menos ansiedade e mais alegria, mais prazer na vida, mais as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Então é isso. Cuida de você, cuide das suas emoções, não deixe as emoções atrapalharem a tua vida, o teu sonho, né? Falando da Isabel, então ainda continuando a Isabel, ela teve um diagnóstico de 6 meses de vida em janeiro. Já passou, né, o prazo, então ela já encerrou, mas ela tá aí, ela tá viva, ela tá fazendo lives, ela tá ajudando pessoas, né? Ela tá fazendo mentorias, que me chamou muita atenção. Ela não consegue nem respirar muito, porque o negócio dela tá bem avançado. Mas ela decidiu ser né, como propósito da vida dela, ajudar o máximo de pessoas que ela pode enquanto ela tiver vida. E aí, às vezes eu penso, né? A Isabel, ela só foi uma pessoa que foi dado um diagnóstico para ela e um determinado tempo de vida, que graças a Deus já furou isso, né? Ela está vivendo mais do que o esperado. E nós que estamos bem, que não temos diagnóstico, a gente sabe quantos meses, quantos dias a gente vai viver ainda? A gente não sabe, né? A gente vive tanto quanto ela. A gente pode amanhã não estar mais aqui. Então, mas enquanto a gente tiver, a gente tem que viver o melhor da nossa vida. Fazer o melhor no dia de hoje. Inclusive, nós estamos lendo o livro aqui, Praticando o Poder do Agora, que é o livro que traz muito para a presença, para você viver realmente agora, né? Quem não viu esses vídeos ainda, tá por aí, já tá 4º vídeo, acho que a gente fez, mas é bem interessante, então, pra gente estar refletindo sobre isso. Então é isso, pessoal, só queria dizer pra vocês que
minha vida foi bem interessante e graças a Deus hoje estou trilhando novos caminhos e eu estou muito feliz com isso. Eu acredito que eu descobri, né, o caminho que eu escolho. E claro que junto com isso muita coisa melhorou na minha vida, né? Gratidão por todo mundo que passou por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.